Olá pessoal, hoje estamos aqui na Scala Entrevista para que possamos falar um pouco sobre saúde e a saúde numa abordagem mais integral. Então nós vamos responder algumas perguntas que nos chegaram para que a gente possa abrir esse leque, gerar um entendimento novo de saúde, um novo olhar sobre uma abordagem da saúde construída de dentro para fora. Então vamos lá, primeira pergunta que nós temos aqui. Na sua rotina pessoal, qual prática de medicina integrativa você não abre mão e por quê? Bem, se eu tivesse que escolher uma prática de saúde integral, ela seria o sono. O sono é algo assim, reparador. Você imagina que se fosse possível, você acha que já não teriam feito você trabalhar 24 horas? Né? Então, para aumentar a produção, por quê? Porque o ser humano ele precisa do sono para que ele regule todo o seu organismo. É a mesma coisa você deixar um computador ligado 24 horas, todo dia, a semana toda, o mês todo. Ele vai dar problema, ele vai começar a funcionar mais lento até ele dar um bug. A mesma coisa é o seu corpo. Então, se eu tivesse que escolher algo mais importante, eu diria o sono, porque no sono, quando você dorme, principalmente se você dormir até lá para as 10 horas, o seu organismo, num ambiente bem escuro, sem nenhuma luz ali vermelhinha do ar-condicionado, sem nenhuma luzinha da TV, sem o celular ligado do seu lado, porque cada mensagem que vai chegando ali é um impulso que dá no seu cérebro, então o seu cérebro ele não descansa. E também você tem uma glândula dentro do seu cérebro chamada pineal. Ela é importantíssima porque ela produz no sono, na noite escura, ela produz melatonina e hormônio do crescimento. A melatonina, ela é o maestro dos hormônios. Imagina você sem o maestro numa orquestra. Vai ser uma confusão só, cada um vai tocar do seu jeito. E é assim que acontece muitas vezes quando a gente vê a pessoa pegando uma série indo até 3 horas da manhã, né? A pessoa vai comer 10 horas da noite. Então o que está acontecendo com essa pessoa? Porque ela deveria ter comido às 7 horas, 8 no máximo, para chegar às 10 ela já está com o estômago vazio, essa comida já passou pelo intestino, o fígado já fez o trabalho dele, o pâncreas já fez o trabalho dele, e aí a melatonina entra restaurando tudo, organizando. Às vezes a gente pensa que melatonina é só para sono, mas ela é importantíssima na regulação do nosso corpo. Então, se eu tivesse que escolher, o sono seria o principal. Legal? Vamos lá para uma segunda pergunta aqui. Pode nos contar um pouco sobre a sua formação e como você se envolveu com a saúde integral? Bem, eu de formação sou médico há 35 anos. Eu faço agora em agosto 35 anos como médico e dentro da medicina eu fui para pediatria. Na pediatria eu acabei caminhando para neonatologia, para UTI pediátrica e foi até outubro de 2022. Nesse período, eu busquei outras formações. Eu busquei uma formação de terapia familiar sistêmica, eu também fiz formação em teologia e a partir desse momento que eu fui buscando formações, fiz também MBA em gestão empresarial, fiz formação em coach, tudo isso aí foi sendo a base daquilo que eu construí e passei a viver hoje. Então, em janeiro de 2022, eu começo a conhecer esse mundo da saúde integral, quando eu já estava com meus 94 quilos, 108 de circunferência, eu já tinha resistência insulínica, eu estava com hipertensão arterial e já desenvolvendo um hipotiroidismo subclínico, ou seja, eu tinha toda a clínica de um hipotiroidismo.
E mais o estresse, 5 anos dentro de uma UTI, sem férias, então coordenando 2 UTIs em São Paulo. E aí eu procuro esse médico, por indicação de um amigo, e ali eu começo a conhecer esse mundo. E eu mergulho nesse mundo porque 2 dias que eu fiquei na clínica, aquela noite já foi diferente para mim. Então eu comecei a estudar muito, eu comecei a usar isso em mim. Em 4, 5 meses eu já estava com 76 quilos, 88 centímetros de circunferência, sem hipertensão, sem resistência insulínica e sem hipotireoidismo subclínico. E aí eu começo a buscar, a entender todo esse processo, a entender o porquê que se eu começar a me preocupar com o terreno biológico, ou seja, quantas coisas entram para dentro de nós, seja a alimentação, seja metais tóxicos, solventes, parasitas, tudo isso vai poluindo esse terreno biológico. Tudo isso vai muitas vezes entrando em receptores na nossa célula que aquele suplemento que ora você tomou porque achou que era bom para isso, bom para aquilo, ele não encaixa ali porque aquele receptor já está ocupado, por exemplo. Ou seja, você também não faz uma boa digestão, ou o seu intestino tem uma microbiota, ou seja, bactérias saudáveis que não estão mais ali. A bactéria que está ali são bactérias patogênicas. Ou seja, aquele intestino que é todo fechadinho, que só entra aminoácidos, vitaminas, minerais, ele está um intestino aberto, favorecendo as doenças autoimunes, por exemplo. Uma tiroidite Hashimoto, uma fibromialgia, uma artrite reumatoide, e assim vai, né? Nós temos mais de 200 doenças autoimunes. Então, esse mundo que eu comecei a entrar foi me dando toda essa visão que mudou a minha história, e aí eu começo a ajudar pessoas também a construir uma história diferente. Em vez de simplesmente tratar a doença, construir saúde, né? Então, uma das coisas que a medicina ela tem um papel muito importante quando ela traz para a sociedade toda essa estrutura, principalmente nas doenças agudas, ou num acidente, num trauma, né, que ela tem essa importância. Mas quando a gente vai para as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, a gente vê que há uma certa limitação no sentido de que geralmente vão dizer para você, poxa, você tem hipertensão, então você vai tomar esse remédio até o final da sua vida. Quando, na verdade, a gente começa a entender que se nós damos para o corpo toda a matéria-prima que ele precisa, que se a gente limpa o terreno biológico, se a gente começa a mudar a alimentação, o pai da medicina já declarava que seja o teu alimento o teu remédio e o teu remédio o teu alimento. A questão é que a gente tem comido muito mais produtos alimentícios do que alimento de verdade. E esses mesmos alimentos ditos de verdade muitas vezes estão contaminados com agrotóxico, por exemplo, com metais, né? Nós temos hoje estatística mostrando, por exemplo, saiu no Diário Oficial da União, que 80% das amostras de arroz que foram testadas tem arsênico. 70% do alho tinha cádmio. As castanhas com micotoxinas. Então a gente vai vendo que várias coisas estão sendo colocadas de tal maneira que está gerando o adoecimento. Então eu preciso limpar esse paciente para gerar saúde. Beleza? Vamos para uma próxima pergunta. Se você pudesse escolher apenas um hábito saudável para todo mundo adotar, qual seria? Bem, é outro detalhe dessa abordagem de saúde integral. Na medicina tradicional, por exemplo, dipirona é bom para dor de cabeça. Tudo bem? Então, de cada 10 pessoas, 8 vão se beneficiar com a dipirona, 2 não. Então, vamos dar a dipirona para todo mundo. 2 só que não vão se beneficiar. Nessa abordagem mais integral, a visão não é essa. Você trata as pessoas como única. Então, a visão ela é personalizada. Então, o que pode ser muito bom, e sempre quando as pessoas me perguntam, isso aqui é bom?
Eu falo, claro, excelente. Mas para quem? Em que condições? Então, quando a gente vai olhar e dar essa resposta, é uma resposta que a gente precisa individualizar. Mas é claro que se a gente pensar aqui de uma forma geral, pensando em estilo de vida, porque é importante você saber o seguinte, às vezes a gente fala assim, poxa, a minha família tem muito caso de câncer, tem muito diabetes, tem muita hipertensão, então provavelmente eu devo ter algum componente genético? Sim, provavelmente você pode ter algum componente genético. Mas o que se descobriu? Que além da genética, nós temos a epigenética. E o que é epigenética, assim, resumindo? Ela trata de estilo de vida, alimentação e o ambiente. Esses três elementos, eles interferem nas histonas, que são uma estrutura que fica em volta dos seus genes, e eles vão gerar a expressão desse gene. Então, se o seu estilo de vida, se a sua alimentação, se o ambiente que você vive é uma estrutura que gera saúde, você vai silenciar genes da doença e estimular genes da saúde. Mas se você está repetindo tudo que seu pai faz, tudo que a sua mãe faz, do jeitinho que eles sempre te ensinaram, lá desde criança, você tem uma grande tendência de despertar os mesmos genes que foram despertos neles. Então, só que a epigenética, ela corresponde a 80% daquilo que você vai se tornar. A genética é 20%. Então, o que eu quero dizer com isso para você? Que você não é refém da sua hereditariedade. Ou seja, a mudança está nas suas mãos. Você pode mudar situações de saúde que vêm da sua família e gerar uma outra história. Então, aí por isso que o estilo de vida é muito importante. Por isso que uma boa alimentação, um bom sono, né? Por isso que exercício físico, por isso que, por exemplo, nós temos 6 regiões no mundo hoje que são consideradas Blue Zone. O que são Blue Zones, ou zonas azuis? São regiões no mundo onde tem a maior concentração de centenários. Por exemplo, Okinawa no Japão, Sardenha na Itália, Equigária na Grécia, Loma Linda nos Estados Unidos, né? Tem agora uma ilha francesa aqui no Caribe, que também é uma zona azul, na Costa Rica. Qual é a característica dessas pessoas? Elas, além da alimentação, que é uma alimentação mais mediterrânea, com muito azeite, uma alimentação com peixe, uma alimentação com vegetais, legumes, pouco carboidrato simples, farinhas, né? Eles têm muito movimento, né? Não são pessoas que vão para academia, mas eles se movimentam. O japonês, ele não tem uma mesa, não tem uma cadeira, ele agacha, levanta, agacha, levanta. Na Sardenha é morro, você sobe, desce. Então, movimento. Eles têm amigos, que eles relacionam, que eles conversam, que eles batem papo. Eles têm humor, então eles riem muito, eles se divertem muito. Eles não guardam ressentimento, mágoa, eles liberam as pessoas, eles não carregam nada dentro de si. Eles são gratos, é outra característica muito interessante. E outro ponto, eles têm propósito de vida, eles têm um plano de vida. Ou seja, é você olhar aonde que eu quero chegar, o que eu quero construir na minha vida. Então você vai ver que são pessoas que vivem mais de 100 anos, sem tomar remédio, sem Alzheimer, sem Parkinson. Então, o que está acontecendo se a genética deles é igual à minha, é igual à sua? Então, se a genética é porque a genética humana é a mesma. Não é porque você é um japonês, porque você é um italiano, você é um brasileiro, é diferente. Não, a genética é humana. O que vai interferir, mais uma vez, é a epigenética. Então, mudar, entender isso, faz com que isso seja libertador na sua vida, na construção da saúde. Ah, e você já chega e já vai tirando o remédio das pessoas? Não, não tiro nenhum remédio. Eu construo saúde. Construindo saúde, alguns medicamentos não vão fazer mais parte daquela pessoa. Por quê?
porque o corpo conseguiu, através da matéria-prima, através de uma boa limpeza, através de uma organização da digestão, através do intestino, fazer com que o corpo voltasse a ter as características, aqueles órgãos voltassem a ter a mesma frequência de um órgão saudável.